Olha, pastor, o que significa, certo? Algo aparecer pelo pena dentro de casa. Pena? Pastor, o que significa algo aparecer dentro de casa, certo? Na cozinha, certo? Cozinha é a área do trabalho. Não criamos aves, algo de pena. Algo de pena? Não, o que significa algo aparecer? Uma pena dentro de casa. Às vezes é recado. Às vezes é um passarinho que passou mesmo. Já aconteceu isso comigo já. Quem gosta de fazer isso é mãe e pai, né? A minha mãe já botou uma penazinha na cozinha. Não criamos aves. E não sei se é algo de pássaro, mas de vez em quando aparece na cozinha. Hoje apareceu uma pequena pena branca e verde. Pode ser um passarinho que não tinha nada que fazer e aí passou e a pena voou para sua casa. Primeira hipótese, primeira e a que mais acontece, tá? Mas anjos costumam fazer isso. É chamada pena de anjo. Não é de hoje não, tá? Os antigos sabem disso. Às vezes quando um anjo aparece na casa de alguém, ele deixa uma peninha. Uma peninha branca, geralmente é branca. Assim, num lugar que você vê. Chama-se recado de anjo. Quando é demônio também acontece. Só que o demônio, ele é uma pena diferente, obscura. Quando o anjo está na sua casa e ele veio trazer alguma coisa, ele avisa. E essa é uma das formas dele avisar. E tem um beijo de anjo também, cheiro de anjo, que os antigos também falam isso. É um beijinho assim, ó. É um cheiro. E também tem pena de anjo. Isso é feito por anjos e também por antepassados quando visita a casa dos parentes. É como se fosse uma forma, eu vim aqui. Cristo não deixou pena. Ele deixou a capa. Cristo deixou o lençol. Cristo podia ter recolhido o lençol. Hoje esse lençol está no Vaticano. O nome desse lençol chama-se Santo Sudário. Eu acredito no Santo Sudário. O Santo Sudário é maravilhoso. Então, assim, no mundo espiritual, parece que existe uma lei que se você visitar um lugar, você tem que deixar uma mensagem. Isso acontece muito com o namorado. Às vezes o namorado vai visitar... O namorado e a namorada têm um ponto de encontro. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Aconteceu com um amigo do amigo meu. Aí o namorado diz, nós se encontramos debaixo daquele pé de coco, 3 horas da tarde. Aí ele vai, a namorada não foi por algum motivo. Aí ele deixa alguma coisa, um lencinho, alguma coisa para dizer que ele foi. No outro dia ela passa e vê, né? Isso acontece com anjo, com demônio e com pessoas que já morreram. É um fato. Eu cheguei a perguntar à minha mãe, de que a senhora morreu? A senhora morreu e a gente não sabe de que a senhora morreu. E de manhã tinha um negócio, mesmo na minha frente, assim, na prateleira. Eu disse, senhora, foi tu que botou isso aqui? Ela disse, não. Aí, novamente, eu chorando, naquela emoção de perder ela. Depois de uma semana, eu perguntei, de que a senhora morreu? Aí ela, novamente, colocou no mesmo lugar. Isso acontece. Nós encontramos isso com Gideão. Um anjo apareceu para Gideão e disse que Gideão iria libertar Israel. Olha bem, esse assunto é importante, hein, gente? Esse assunto é importante e novo. Pode procurar na internet que não tem. Então, Gideão disse, como é que eu vou livrar o povo de Israel se minha casa, a casa do meu pai, é a menor que tem? O anjo falou, você irá livrar Israel dos seus opressores. Era como o Mumu que estava atacando. E aí, o anjo foi embora. Mas Gideão disse, Senhor. Aí Gideão falou com Deus, não falou com o anjo, não. Senhor, se realmente esse anjo está falando a verdade, se é eu que vou libertar Israel, me dá um sinal. Aí Gideão foi lá, pegou um novelo de lã, um punhado de algodão, e botou na terra. E disse, se de manhã
o algodão estiver molhado e a terra estiver toda seca, é um sinal. Aí de manhã, o algodão estava molhado, ele fez assim, saiu água. E a terra ao redor do algodão toda seca. Aí ele, para tirar a dúvida, disse: Senhor, não me tenha por injustiça, me perdoe. Mas se foi o Senhor mesmo, que aconteça ao contrário. Ao chegar de manhã, que a terra esteja toda molhada e a lã seca. E aí, quando foi de manhã, ele se levantou, olhou, pegou a lã estava sequinha. E a terra ao redor da lã toda molhada. Então isso é como se fosse sinais. Tudo avisa e dá sinal. Tem um vídeo nosso chamado Tudo Avisa e Dá Sinal. Gente ruim dá sinal, gente boa dá sinal. Que se estiver acontecendo alguma coisa errada dá sinal, é porque a gente não acredita. A gente sonha, mas bem não acredita. Então, se um dia um anjo estiver na sua casa, ele estiver te observando, ele dá sinal. E pode ser uma pena de anjo, pode ser um cheiro e um arrepião do lado direito. Se for anjo, é lado direito. Se for demônio, lado esquerdo. Quando um anjo derruba alguma coisa, ele não quebra, mas um demônio quebra. Então você vai notar, tem alguma coisa aqui. Entendeu como é a coisa? Uma sombra. Eles são obrigados a fazer isso. Então os anjos, eles costumam deixar sinal. Jesus Cristo seguiu essa regra. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, amém. Mas ele seguiu a regra que ele mesmo criou. Então quando Cristo veio a esse mundo, ele deixou a capa e deixou o lençol. Além do legado que ele deixou para todos nós, como Cristo, o homem-Deus, ele deixou coisas. Ele devia dizer: não vou deixar nada. Ele deixou até o sangue dele, que foi encontrado por Ron Waiter. Deu um estouro na minha pia, pastor. Quando chegou a macumba, ele avisa, a macumba avisa. Bah! Agora é bruto. Então veja aí o vídeo, Tudo Avisa e Dá Sinal. Joilson de Assis. Aí eu falo sobre esses sinais. Aí às vezes uma peninha de um pássaro raro. Ou até mesmo um pássaro raro. Ou seja, você nunca viu um tipo daquele pássaro, ele chega na sua janela, olha para você, canta e olha para você. Isso pode ser em sonho e pode ser na realidade. Então temos que ser sensíveis ao mundo espiritual. Tem um amigo meu, David Wilson Salles, que quando ele era jovem, apareceu uma asa branca para ele em sonho. Aí a asa branca olhava para ele e fazia: plantai, plantai, lucrai, lucrai, a lua é boa. Plantai, plantai, lucrai, lucrai, a lua é boa. Aí ele disse: asa branca, tu não canta desse jeito, asa branca. Tu não canta desse jeito. Aí a asa branca olhou para ele: plantai, 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 lucrai, a lua é boa. Tudo que esse homem fez na vida deu certo. Ele teve problema com todo mundo teve. Mas tudo que esse homem maravilhoso fez deu certo na vida. Era uma bênção. Era o anjo que veio anunciar uma bênção. Então ele sempre faz isso. É uma regra do mundo espiritual, esses avisos. Agora a gente tem que ser maleável, porque às vezes uma pena, ela é um passarinho que passou. Entendeu? Um passarinho que passou. Mas é muito estranho que uma vez eu estava andando. Bem, o mundo é muito grande, velho. Aí veio uma pena, a pena fez. Eu olhei para a pena fez. E apregou no meu nariz. Isso é um aviso de anjo. Entendeu? Às vezes é assim, ó. Um soprinho. Agora, se o anjo soprar, é sempre do lado direito. E o demônio, ele não dá soprinho. Ele dá o tampão. O ouvido do cara faz. Quem que já teve isso? A gente está ao vivo. Quem que já teve isso? É como se fosse um tampão. Faz. Como o cara pega o microfone e faz. Quem que já teve isso? Tá vendo? Quando isso acontece, é porque tem um demônio perto. O anjo não faz isso. Ele sempre faz do lado direito, e quando ele faz.
E quando se arrepia, do lado direito também. E se arrepiar todo, aí tem que ver. Se o arrepião tem o calafrio e tem o arrepião. O calafrio é uma coisa, arrepião é outra. O calafrio é dos demônios. E o arrepião pode ser de anjo. Eu já tive muito, pastor. Dá medo falar do bicho. Nós estou falando assim sobre sinais de anjos. Né? Eu não estou falando muito sobre o mal, não. Eu estou falando mais sobre o bem. Né? Cheiros maravilhosos, cheiro de rosas. E se um dia um espírito da sua mãe ou do seu pai se aproximar de você, vai ser um cheirinho de rosas. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a Alcione, com a minha mãe, com a minha tia Lulu. Quando ela veio visitar nós, a gente sentiu o cheiro de rosa. É espírito bom. Então, os sinais dos anjos existem. Geralmente é um cheiro bom. É um cheiro bom. É um cheirinho gostoso. O anjo visita você. A Bíblia fala sobre a visitação. Do jeito que o anjo visitou Maria, visitou os profetas, visita a pessoa também. E o que ele veio fazer? Ele veio falar da vida do vizinho, dos outros? Não. Ele veio falar alguma coisa boa para você. Quando você notar que é anjo, diga bem-vindo. E tem vozes também chamando. Fulano! Onde é que está na Bíblia que alguém teve um aviso de Deus, uma voz chamando? Fulano! Foi quem? Vamos para a Bíblia? Tudo tem que estar na Bíblia, né? Tudo tem que estar na Bíblia. Qual foi o profeta e sacerdote que o Deus chamou ele? Samuel. Assovios acontece também, mas geralmente anjo não assovia não. E principalmente à noite. Pode até assoviar durante o dia, mas se for um assovio é bem gostoso como um jato d'água. E comprido. O assovio do anjo é diferente do assovio de outros seres. É comprido. Esse negócio de assovio não tem o curto, né, e o comprido. Eu não vou assoviar porque está de noite. Não é bom assoviar de noite, não. Pois é. Está bem explicado? Então vamos para outro sonho. Qualquer dúvida, você coloca tudo avisa e dá sinal. Joilson de Assis. Coloca no busca geral ou no Google, tudo avisa e dá sinal, Joilson de Assis. Aí é um estudo de mais de 2 horas mostrando sobre sinais de anjos, sinais de coisas que não são anjos, territoriais. Isso vai te alertar bastante de um dia você estiver numa mata, em algum lugar, eles dão aviso. Antes deles atacar, ele dá aviso. Isso acontece até no mundo militar. Você vê que um avião, o avião militar, antes dele derrubar um avião, por exemplo, um teco-teco cheio de droga, mas tem amigos, né? Aí assim, ele dá um tiro, ele mostra que vai atirar. A serpente avisa, tudo avisa e dá sinal. Aí, se o cara não obedecer, aí tem um contato pelo rádio. Alô, desça, aeronave XW da Baixa da Égua, desça. Aí pode ser que o rádio do teco-teco esteja ruim. Isso eu não fui militar, eu dizia tudo isso aí. Então o avião, o jato, encosta perto do teco-teco e diz... Aí faz assim, mostra a arma, e tenta contato visual com a cabine do avião. Aí o cara tem um guri, o cara mostra o guri, diz que o rádio está quebrado, aí o avião não vai atirar, entendeu? Calma, tem criança, o rádio está quebrado, Aí o militar olha assim, o certo da vida militar, né? Era antes de atirar, dar um tiro de... Quando eu fui militar, eu aprendi isso. Dar um tiro de advertência. Pá! Aí se o caboclo vier, aí você dá um tiro no pé dele. Pá! Agora depende, se o caboclo tiver com a metralhadora, tem que dar na cabeça, né? Mas aí é o seguinte,
Mas tem um tiro de advertência. O tiro de advertência, o cara está dizendo, faste-se, né? Isso depende, cada caso é um caso, porque às vezes o cara está armado, não dá para dar o tiro de advertência, tem que dar no cara, né? Tem, cobra que assovia, pior que tem, viu? Olha. Então vamos para outro sonho.